Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. É muito bom estarmos juntos, porque começamos aqui, nesse momento, a edição de hoje do programa Cidade Aberta, o seu programa na nossa TV 14, a TV de Farroupilha. E o programa Cidade Aberta de hoje, nós vamos falar muito sobre a política, a economia, enfim, a questão da segurança pública. Olha que ponto nós estamos chegando na segurança pública. Você aí se sente seguro? Eu não. Confesso que não me sinto mais seguro, porque a segurança está tão vulnerável. Tem acontecido alguns crimes que, olha, está difícil até para explicar. Para um pai contar para um filho, o filho vai dizer: pai, é mentira isso. Não é mentira, porque realmente está acontecendo algo extraordinário na segurança pública. E nós vamos comentar hoje no programa também com pessoas que estão tendo a sua vida ceifada ainda antes de nascerem, ou ainda no ventre materno. Foi notícia, foi destaque da última edição da revista Veja. E no cenário político, Brasília ferve, chamas em Brasília, muita confusão na capital federal. Até quando Michel Temer vai se sustentar na presidência da República? Cada vez mais perdendo apoio, a base de apoio se esfacelando, se esmigalhando, e agora o cofre praticamente está vazio. Ir às compras sem dinheiro é bastante difícil. O Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua, da minha, da nossa saúde, da saúde dos farroupilhenses. Lembrando também que você pode nos acompanhar via Facebook, TV Cidade Farroupilha, nos acompanhe. Curta a nossa página, você ainda não curtiu a nossa página? Então vai lá, curta a nossa página, esteja por dentro e você vai acompanhar diariamente, das 19h30 até as 20h30, a transmissão, claro, de segunda a sexta-feira, do Cidade Aberta. Então, não é motivo você não ter a assinatura da NET, não tem problema, nós temos meios para chegar até você. Eu quero apresentar para vocês o nosso gabaritado convidado, que já está conosco aqui na bancada do Cidade Aberta, semanalmente. Quando não ocorre algum imprevisto, ele está sempre presente aqui e vem com toda a sua bateria, com todo o seu expertise na área política, na área empresarial, na área social, econômica. É o empresário Senair Gomes da Silva, ex-presidente da nossa SIX aqui no município de Farroupilha. Ele que veio lá de São Marcos, quase lá na Mulada, para lá mais ainda. Aí está aqui em Farroupilha. E aí, Senair, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. É um prazer voltar aqui. Eu quero te dizer que gabaritado significa o quê? Que a gente passou pelo gabarito. Pelo gabarito? Então, assim, não pode ter mais que 90. Tu estás gabaritado, eu já não estou passar mais tão gabaritado, 90, né? Não pode passar mais de 76 quilos. Isso é que tu chama de gabaritado. Passei pelo gabarito hoje. Nunca aconteceu de nós fazermos o programa, iniciarmos o programa, e é só o apresentador que fica de pé e depois. Mas você me provocou para isso. Pronto. Porque você falou gabaritado. Olha que cenário olha legal. Só, olha que cenário legal. O Adamar tinha um pouquinho mais alto que eu. E eu estou começando a ficar grisalho como o Senair. Então, assim, vamos sentar? Vamos sentar agora sim. Sinta-se à vontade, muito você obrigado, está em casa. Muito obrigado. Muito bem. Então, só para te dizer que eu não sou de São Marcos e nem da Mulada. Nem da Mulada? São marquenses e muladeiros, a gente chamava assim, eram nossos concorrentes, eram nossos rivais. Tu te ofendeu no futebol, vamos voltar ao passado. Nossos rivais no futebol, os muladeiros, porque lá, se eles perdiam, eles arrancavam o galho de árvore e vinham brigar. Certo. E nem sempre, mas às vezes davam um quebra-pau. E os caras de São Marcos, a gente era a cidade mais próxima, porque ali a gente saía do fundo do Agudo, onde eu morava. Mas o Agudo pertence a Caxias do Sul ou a São Marcos? Sim, foi feito um plebiscito para emancipar 15, 20 anos. E para continuar com Caxias, ganhou por um voto. Por um voto. Então o pessoal, todo mundo diz, foi o meu voto todo mundo deu o seu voto para ficar para Caxias. Né? Então é uma brincadeira que todo mundo se orgulha de dizer que continua com Caxias. Mas está ali na divisa. Faz uma curva pelo campo, né? Sim. Caxias e São Marcos fica no meio. Porque o Rio das Antas passa do lado de São Marcos. Certo. Então mas o São Marquenses, eu trabalhei em São Marcos. O meu pai mora lá, saiu do fundo do Agudo e veio morar em São Marcos. E a gente passa praticamente todos os sábados lá com ele. E tenho grandes amigos em São Marcos, ex-patrões. Sim.
Então me alegra muito voltar lá, é muito, muito legal. Mas em Farroupilha eu estou há 24 anos morando. Tu estás em mala quase pronta? Tu sabes que está havendo um redemoinho nessa história. Sim. Eu estou percebendo que quem viveu 65 anos, desses 65, 60 dentro do Rio Grande do Sul, porque eu fiquei mais ou menos 5 anos fora, não tenho mais o direito de abrir mão do patrimônio que se construiu, afetivo, patrimônio de amizades, patrimônio de facilidades, por estar aqui há bastante tempo. Eu duvido que eu chegue numa outra cidade e vou ter as facilidades que eu tenho em Farroupilha. As amizades que se criou aqui, e eu estava falando isso... As relações. As relações. Estava falando isso na quinta passada no Rotary, que eu voltei efetivamente agora ao Rotary. Rotary Clube Farroupilha Nova Vicença. Nova Vicença. Né? Me sinto em casa, como me sinto em casa aqui, como me sinto em casa se eu entrar na prefeitura, se eu entrar em qualquer repartição aqui em Farroupilha, qualquer loja, a gente conversa com as pessoas como se realmente estivesse em casa. Isso não tem preço. Tudo isso é fruto de uma construção. É uma construção que demora. Você não faz do dia para a noite, não faz de um mês para o outro. O que a gente comenta na empresa, o crédito vale mais do que o dinheiro, porque o dinheiro termina, o crédito não pode terminar. Então a gente mantém esses princípios que se aprendeu lá na curva do Rio das Antas, que eu brinco sempre com as pessoas. A gente não sabia o que era lei. Agora tinha noção exata do que era certo e do que era errado. Isso vale para a vida. Isso vale para a vida. Olha, até nem estava na pauta, mas eu vou te provocar nesse sentido, Senair, também, porque como Senair, e claro, eu venho muito depois lá do interior de Caxias do Sul, da Terceira Légua, Morro Cristal, Capela Santo Antão, mas aquela vida no interior e a bagagem que a gente leva, o aprendizado que a gente leva dos nossos pais, e hoje a missão de pai também é perpetuar isso, é passar isso para o meu filho e por aí afora. Mas enfim, a gente sempre teve uma vida muito difícil, não chegou a faltar o alimento na mesa. Agora, não tinha tudo o que a gente queria na mesa. Eu cansei ao meio-dia, meu pai era pedreiro na época, hoje não tem mais condições, eu cansei ao meio-dia junto com a minha mãe, nas férias escolares, nada de praia, nada de viajar, era capinar a roça de milho. Se plantava milho, tinha que dar alimentação para os animais, vaca, terneiro, galinhas, porcos, por aí afora. A gente capinava até 15 para o meio-dia, chegava na cozinha, minha mãe preparava batata inglesa cozida na água e uma salada de tomate. Deu. Esta era a nossa alimentação. Por isso, nós nunca passamos fome. Agora, eu passei vontade na minha infância, na minha adolescência, de talvez comer o que eu gostaria de comer. Agora tem uma lembrança, tem uma bagagem assim que foi construída nessa minha infância de respeito do capital humano, das relações, dos valores, do empenho da palavra. Se você disse sim, cumpra o que você disse. Se você disse não, cumpra aquilo. E hoje em dia a gente está eu diria assim, numa situação muito diferente. Não se tem mais valor, não se dá mais valor para estas coisas. Acho que isso é o que acaba dignificando um ser humano. Concordas? Eu acho que esses valores que a gente fala, hoje fica muito difícil. Tudo muito vulnerável. Vamos transportar para ontem. Sim. Ontem, terça-feira, na Câmara Federal. Tu quer dar um exemplo daqueles? Não, né? Mas eles nasceram, talvez alguns nasceram parecido com a gente. Pode ser, não se sabe. Não mas se o conhece, meio corrompeu. Não consegue saber o currículo de cada um. Agora, pensem comigo diante dos fatos que a televisão está mostrando. Às 11 da manhã, o presidente do Senado, que não tem moral nenhuma, tenta abrir uma sessão para a votação da reforma trabalhista. E não consegue. E não consegue porque os senadores invadem a mesa da presidência, invadiram e sentaram e se acomodaram, o pessoal do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista Brasileiro, e talvez mais algum de outros partidos, eu não sei exatamente quem era. Infiltrados por aí. Gente que não concorda com a reforma da trabalhista, sindicalistas possivelmente, se aglomeraram na mesa e das 11 até as 7 da noite não conseguiu botar em votação. Então, eu penso da seguinte forma, ouvintes e Adamati, se os nossos representantes, pessoas educadas, pessoas cultas, fazem este papelão. Qual é o exemplo que você dá para uma população que está te assistindo? Você toma o lugar de alguém que foi eleito
por ele, pelos seus pares, que o presidente da Câmara não chega, do Senado ou da Câmara, não chega lá por acaso. Foi no Senado. E o senador não chega lá ser presidente, ser tesoureiro, ser secretário, ser segundo presidente, só porque ele quis. Não, votaram e concordaram que ele seja o presidente, tem o vice, o secretário. Uma hierarquia. Uma hierarquia. Tem uma Se mesa... eles podem, por que eu não posso? Uma mesa diretora. Que coordena os trabalhos. Então, assim, se você invade o espaço que tem, neste momento é ocupado por essa gente que eu ajudei a escolher, ou a maioria escolheu, vamos ser claro. Então, qual é o exemplo que eu passo? Então, o aluno pode chegar na sala de aula e dizer assim, professor, sai daí que agora eu sento aqui na cadeira, enquanto o senhor não fizer tal coisa, eu não vou sair daqui. Inversão de papéis completamente. Completamente. Então, essa disciplina que se aprendeu desde pequeno, esse respeito que você fala, essa hierarquia que você fala, eu acho que isso... o meu pai, só para te interromper, o meu pai não precisava falar, ele não falava muito comigo, dizia assim, não, era só um olhar. Meu pai também, eu acho, né? Com certeza. O olhar falava. Mas, claro que hoje, com o advento de tantas proteções, pseudo-proteções, a proteção ao trabalhador, só para dar um exemplo, que é o que está se falando da reforma trabalhista, essa superproteção ao trabalhador, o está desempregando. Me apareceu um cidadão com 53 anos lá na empresa na semana passada, e ele disse, olha, Senair, eu estou com 53 anos, eu larguei meu currículo de norte a sul da cidade e de leste a oeste. E as pessoas olham, examinam, eu tenho um belo currículo, pessoa que ficou assim 3 anos, um bom profissional, 4 anos. Eu disse, o senhor está empregado, porque o senhor quer trabalhar e precisa trabalhar. Agora, aí ficamos conversando pela experiência dele, já puxamos outros assuntos, e ele disse, tu tem razão, se não existisse sindicato, eu vim aqui, eu e você, nós fazíamos um contrato, eu assinava, você assinava, sim. Eu tenho certeza... Negociávamos a questão do valor, do salário, da remuneração. Você me obrigaria... Acordávamos a relação contratual de trabalho. Você me obrigaria a fazer uma poupança, sim, para que eu tivesse o fundo de garantia, eu concordo, ele concordou, sim, comigo, né? Eu faria uma poupança, a empresa depositaria nessa poupança dele, e ele recolhia quanto ele quer do INSS. A aposentadoria é um problema dele, não é meu, o empresário. É um problema dele. Ele com 53 anos, ele tem plena consciência que ele queria uma outra relação de trabalho, com toda essa experiência que ele teve. Os livres acordos. Os livres acordos. Agora, qualquer país do mundo tem uma legislação, no mínimo, bem diferente da nossa. Essa nossa é única e exclusiva no mundo. Tem países que são uma economia muito menor que a nossa e tem uma relação de trabalho muito mais liberal, onde as pessoas... O que é pior... O senhor, como funcionário da Furgobento, o senhor Adamati, o senhor não tem liberdade nenhuma. Sim. E eu, como diretor da Furgobento, não tenho liberdade, porque a liberdade é eu e você sentar, combinar, e se for o caso, pegar o carimbo das duas entidades que nos representam. Eu não sou contra. A minha entidade carimbada dizendo, ok, cumpram esse contrato, está tudo certo. E a tua entidade que te representa, ok. Eu não sou contra. Agora, me dê liberdade e te dê liberdade, para a gente pactuar aquilo. Sim. O que está faltando o Estado fazer daqui para frente, Estado que eu digo, o país a União como um todo, é vir legislar, dizer que você tem que, na tua casa, você deitado do lado esquerdo da cama e a tua mulher do lado direito. Porque eles estão se metendo de tal maneira na vida pessoal das pessoas, que só está faltando isso. A mulher tem que dormir primeiro, o homem vai dormir depois. Assim, uma legislação, uma intromissão na educação dos filhos, em todas as relações. A questão dos direitos humanos, eu não sou contra, mas eu sou contra os exageros. Eu digo, quem me conhece, quem convive comigo no dia a dia, eu tenho uma frase que eu repito muito: a igualdade, ela me agrada, a desigualdade me desagrada. Mas agora surgiu, já que estamos nesse assunto, surgiu agora uma nova lei que as mulheres não podem pagar menos. Você viu essa? Sim. Que as mulheres não podem pagar menos, porque aí as mulheres estão sendo usadas. Tem mulher aí que está nervosa, porque ela entrava numa balada, pagava R$30, agora vai pagar 50, porque o homem paga 50. Mas que palhaçada, Tá, mas não seria igualdade? A partir do momento que você concede algumas benesses, você está sendo desigual, certo? Mas eu te pergunto,
Se eu quero fazer uma promoção, porque eu quero no meu estabelecimento mais mulheres do que homem ou coisa parecida, por que estão me proibindo? Se ela se sente ofendida, não vai. Ou então chega lá, não, eu não quero pagar 30, eu quero pagar 50. Alguém faria isso? Então, por favor, onde está a liberdade das pessoas? Onde está? Então, é tanta intromissão, é tanta bobagem, que eles esquecem que nós temos muitas leis importantes que devem ser cumpridas, e leis importantes deveriam surgir para proteger efetivamente essas pessoas. Com certeza. Eu queria voltar à questão da reforma trabalhista. Em outras conversas que nós já tivemos aqui na programação da TV Cidade, você tem se mostrado favorável, tem visto com bons olhos. Ainda não é a reforma trabalhista ideal para o Brasil, mas pelo menos é alguma coisa. Tu achas que o Senado agora vai ter dificuldade para aprovar essa reforma trabalhista, dado o episódio que ocorreu nesta terça-feira no Senado Federal? Sempre é um complicador. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa. Eu te pergunto, o nosso Congresso Nacional está todo enlameado. Sim. Qual é a última lei que foi votada? O Congresso não vota mais nada. Quem está produzindo alguma coisa se chama ministro da Fazenda. Sim. O Meirelles está descolando da bagunça. A equipe econômica. A equipe econômica está descolando da bagunça, da insegurança do Temer, da incapacidade do Temer fazer alguma coisa. O Temer está refém de um sistema que ele também ajudou a criar. Ajudou a criar e o aprisionou. Sim. Então, se entrar o Maio, se entrar alguém aí, é a mesma coisa. É fritura? É a mesma coisa. Sim. Enquanto não houver uma ruptura... É mais do mesmo? O Maia? Não, é mais do mesmo? Se o Maia entrar, vai ser menos do menos. Sério? Sim, o Maia também. Aliás, vamos só resumir. O Eduardo Cunha disse que ele ia derrubar 2 presidentes. Que seria a Dilma e o Temer. Se ele fizer a delação... Ele derruba o Maia também. O Maia também, é 3. Sim. Ele errou por 1, porque ele vai derrubar o Temer e o Maia. Porque o que ele sabe, pouca gente sabe. Sim. Dentro dessa corja toda aí. Eles sabem, mas se ele delatar, ele vai delatar com provas. Porque o Cunha é muito inteligente, é muito raposo e ele preparou muito bem. Ele demorou tanto a ser tirado da Câmara, porque ele tem todo mundo na mão. E eles subestimaram a decisão dele de delatar agora, e ele vai delatar sim e vai levar a gente. Eu quero aprofundar essa questão depois, só para fechar sobre a reforma trabalhista. Enquanto o Congresso discute, o Congresso faz papelão, esse é o termo, papelão em Brasília, o Congresso consegue fazer papelão, o Brasil continua sofrendo com as leis trabalhistas que estão aí. Sofrendo, há esse desemprego enorme, mas felizmente a economia começa a dar alguns sinais de que lentos, de que começa a decolar. É um elefante muito grande e muito fraco, que ele vai demorar bastante a se levantar. A nossa economia é um enorme elefante, muito magro. Porque agora é magro. É muito magro. Porque ele vai demorar, vamos assim, ó. Magro, mas pesado. Existe, no meu setor, por exemplo, existem transportadoras sendo vendidas, as menores para as maiores, mas empresas boas da nossa região estão sendo vendidas para outras empresas do centro do país. Isso significa o quê? Uma concentração na mão de meia dúzia. Os setores da economia estão sendo concentrados, como foi concentrado o setor de carne na mão da JBS. Isso não é bom. A concorrência é sempre benéfica. E depois, claro, concentra nas mãos da JBS. Teve gente que só consumia, não sei se ainda consome, Free Boy. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida a gente volta com a continuidade do Cidade Aberta, aqui pelo seu canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia e também ecografia, tudo isso e muito mais com o CID. Procure o CID, tradição, qualidade, experiência em Farroupilha, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, Centro, e também na Independência, no antigo Hospital Cibele. Fiquem conosco, a gente volta já já no Cidade Aberta de hoje. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem.
Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o nosso Cidade Aberta aqui pelo canal 14, TV Cidade, a TV de Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração, qualidade, garantindo precisão nos seus procedimentos. Procure o CID em 2 endereços aqui no centro da nossa cidade. TV Cidade Farroupilha, siga-nos Facebook afora. O Cidade Aberta, hoje com a presença do empresário Senair Gomes da Silva. Senair, vamos para o métier político, embora já tenha sido colocado alguma coisa no primeiro segmento do programa. Eu quero começar, vou pegar o fato do momento, enfim, acho que a gente não conversou mais depois da delação, enfim, da indicação da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao presidente Michel Temer, e aí o assunto agora está nas mãos do Senado, da Câmara Federal, junto à Comissão de Constituição e Justiça. O Temer arde cada vez mais morto está o nosso presidente da República. Ele vai seguir assim ou daqui a pouco cai definitivamente? Há notícias de que ele vai conseguir esses 179 votos. 172. 172, deve ser por aí, para conseguir se manter. Agora, ele foi denunciado apenas por um crime. Tem outros crimes na fila para ele ser denunciado. Então, vamos admitir que demore mais um mês para ser denunciado por outro crime, e tudo depende. Ele não vai conseguir trabalhar, só vai se defender? O Brasil, por isso que eu estou assim, até certo ponto, um pouco mais calmo em relação ao país, porque se a economia começa a andar, mesmo que devagar, o desemprego começa a diminuir ou não aumenta, já são sinais de que o Temer, para a economia, já é um caso secundário. Mesmo que ele não consiga administrar, mas a equipe econômica continua levando, continua empurrando com a barriga, e as coisas vão passando este ano. Nós estamos a 5 meses e meio do final do ano. Produtivamente é 5 meses do final do ano, talvez até menos. E olha lá. Então, como esse ano já encerrou, em termos de previsões econômicas, o mínimo que se melhorar daqui para frente não vai salvar o ano de novo.
Nós já estamos pensando em 2018. 2018 é 6 meses, os outros 6 meses é em função de eleições, porque em outubro existe uma eleição. Até outubro é campanha política. As candidaturas saem até março, abril. Março, abril. Talvez um pouquinho mais adiante em função da alteração da lei eleitoral. Vamos colocar junho, enfim. Tá, mas se for 6 meses, para outubro, começa tudo em abril. Não, mas mudou alguma coisa. Mudou. Mas tá, enfim. mas que seja. Sabe, nós vamos viver mais os fatos políticos do que econômicos. Mas se a economia estiver andando o mínimo possível, melhor do que está hoje, a política não vai ser linkada à economia. Ela vai andar de um lado e a economia de outro. Então o país vai, mesmo que o Temer escape dessa, entre numa próxima, ele vai ter um tempo de 2 meses de novo para escapar. Passou esse ano, ninguém mais vai ter interesse de tirar ou não o Temer, tanto faz, porque se entrar o Rodrigo Maia, aí a efervescência vai ser maior ainda, porque ele também, eu acho que o Brasil passa esta semana e a próxima, o seu período assim, mais tenso em termos mais políticos. Crítico. Mais crítico. Por quê? Mais conturbado. Dependendo dessa decisão da CCJ, vai a plenário. Então todas as atenções ficam votadas. Automaticamente vai para o plenário, independente do parecer da decisão da CCJ. Já vai com a sinalização. Sim, tá? sim. Então, mas vamos admitir que demore 1 mês para a votação definitiva. Já foi para setembro. Sim. Já passamos para setembro. Estamos pertinho do final do ano. Se o Temer realmente for considerado culpado, e aí vai a investigação, não é condenação, é apenas uma investigação, ele vai ser investigado, até você produzir prova, ele vai ser afastado, ok? Aí entra o Maia, tem 30 dias para convocar a eleição. Constitucionalmente, sim. Por isso que eu te digo que depende tudo da delação do Cunha. Sim. Porque se o Cunha abrir a boca... Aí vai, ele já disse que vai. Então, se o Cunha vai falar do Temer, vai falar de muito mais gente que estão cercados. Do cinturão podre. Padilha, Gato Angorá, o Angorá, e assim vai. Ali vai sobrar pouco bicho nessa história toda. Vai sobrar pouco bicho para se salvar. Então o que vai acontecer? Dependendo do que sair ali, e ele tem provas, e tem muitas provas, o que vai acontecer? O Brasil politicamente vai tomar um rumo ou outro. Porque aquela promessa que ele fez de derrubar 2 presidentes, talvez seja 3. Porque se o Maia for colocado, talvez não consiga nem completar o mês, já vai ser denunciado também. Porque essa Raquel Dodge, que a gente falou aqui, que ela foi eleita. Aliás, se cantasse a pedra, né, que ela não foi a mais votada na eleição para a Procuradoria-Geral da República, foi a segunda mais votada, o Nicolau Dino, né, foi o primeiro mais votado, e o Sineri disse aqui naquela semana, Raquel Dodge vai ser a nova Procuradora-Geral da República. Porque se sabia um certo alinhamento. E no submundo ali da política se sabia que o Temer queria ela. E como ele tem o poder de escolher, inclusive fora dos 3 mais votados, bastava ela ser procuradora, e ela era uma procuradora, então se sabia que ela seria a escolhida. Agora, na política brasileira, tem uma coisa que os nossos ouvintes sabem, vou apenas repetir. O administrador, o político que estiver no poder, estiver com a população ao seu lado, é muito mais fácil escolher voto dos seus asseclas. Não é só o dinheiro e cargos que trazem voto, porque eles também vão ter que pedir voto em 2018. Você imagina um Mauro Pereira, meu amigo Mauro, de Caxias do Sul, conheço o Mauro desde que ele veio de Dracena, lá em 1900 antigamente, para vender tratores em Caxias. O início da carreira comercial do Mauro em Caxias. Aí, ele hoje é um deputado federal. Da base de apoio, defende ele e o Peronde hoje, eu não tenho medo de dizer isso, vou dizer ele pessoalmente, ele está envergonhando os gaúchos. O Mauro e o Peronde? O Mauro e o Peronde. A gauchada não quer ouvir isso que vocês estão dizendo. Porque eu já falei aqui, eu vou repetir, os PMDBistas que me desculpem a franqueza. Eu tenho muitos amigos do PMDB, aliás, tenho amigos de todos os partidos, porque eu não estou nem aí para partido. O que eles estão dizendo, o que o Temer disse na gravação, que eu ouvi, vocês todos ouviram o que ele disse, basta. Ele está envolvido em corrupção, e ele estava abraçado com o bandido que deu dinheiro para a campanha dele, deu para 1000 e tantos políticos. Sim. Até aí não era bandido. Ele era um dos campeões nacionais escolhido pelo Lula. E abraçado pela Dilma.
E financiava o PMDB, financiava o Partido Progressista, financiava os trabalhadores, dava dinheiro na financiar. Quem financiava ele era o BNDES. Era um campeão nacional como foi Eike Batista. Agora, depois que ele traiu, porque isso se chama traição, como é que eu vou trair o Temer, que também estava... eu ajudei, que eu estava junto, lado a lado? Sim, que ele também no CAD estava me tirando pela garupa, que não se diz lá em Criúva, estava salvando a pele dele. E aí ele vai lá e grava tudo aquilo por orientação da Polícia Federal. Então, o Temer foi traído sim, mas foi traído de bandido para bandido, de ladrão para ladrão. O Temer não soube jogar o jogo. O Temer simplesmente ele esqueceu da condição de corrupto que ele está. Ou alguém aqui de sã consciência faça que nem o deputado Fontana, dizer que ele vai votar e o candidato dele é o Lula, porque não existe prova. E o Temer, são ilações. Vamos criar vergonha, por favor. Será que alguém ainda acredita em Temer, em Dilma, em Lula, em Gedel? Em mais quem? Gato Angorá, ou não sei mais quem? Alguém ainda acredita que são tudo santo? Dizem, o Brasil está na mão de uma corja de bandido, e eu não estou dizendo que todos os políticos são bandidos, mas o grupo que está administrando o país. Eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia, que o nosso ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que está em Porto Alegre hoje, né, é do PP, Partido Progressista. Do Paraná. O que o Partido Progressista está fazendo num governo da Dilma, do Temer, que foram aliados, e é bom que se diga, os votos da Dilma são os mesmos votos do Temer. Quem votou na Dilma votou no Temer. Então essa história de dizer que é uma coisa e outra, eu lembro muito bem do discurso da Dilma dizendo que essa coligação com o PMDB era bom para o país. Claro que é bom para o país. Pelo menos nós tivemos a chance de mostrar ao país quem são os nossos representantes. Porque a Lava Jato só teve o fôlego que teve porque a roubalheira foi muito grande. Aliás, a Lava Jato houve agora um enfraquecimento ao corte de recursos junto à Polícia Federal. Praticamente um taiaço, um golpe para cima da Lava Jato. Vamos abafar a Lava Jato, é isso? Nós comentamos aqui... Há algumas semanas. Acho que há 2 meses. Alguns meses. Nós falamos aqui, comentamos eu e você, que a Lava Jato estava com os dias contados. O que acontece? Retiraram toda a força-tarefa, deslocaram todos os delegados que conhecem, já vinham trabalhando há 2 anos, 3 anos já, na Lava Jato, foram todos deslocados. Houve um esvaziamento. Prova de que tiraram o dinheiro da Polícia Federal, que não tinha dinheiro nem para emitir passaporte. Queriam tirar da saúde, daqui e dali. Ficamos sem emissão de passaporte durante 15 ou 20 dias. E vai ficar mais um pouco. Você quer viajar, não consegue tirar um passaporte. Uma vergonha mundial. Tiraram. Quantos postos policiais de beira de estrada da Polícia Rodoviária Federal foram fechados agora nos últimos dias? Outra vergonha. Só a Polícia Rodoviária Federal pode atender 2 ou 3 coisinhas ali e o restante está proibida e não tem mais contingente. A Polícia Federal está sendo esvaziada e aí automaticamente vai na carona a Lava Jato. A Lava Jato vai ainda continuar mais um pouco por uma questão assim de desvio de atenção para que a gente não perceba o que ela foi desmontada rapidamente. Para que a gente não perceba isso. Ou seja, que a morte seja lenta, isso você falou naquela oportunidade, que ia demorar um pouco justamente para não chamar a atenção de que este governo não quer que as coisas sejam agora o Palácio do Planalto, o governo Temer faz de tudo para enfraquecer a Lava Jato. Isso está colocado. Ela já enfraqueceu. É nítido. As investigações, eu quero te dizer assim, eu acho, essa é uma opinião muito pessoal, que o peixe graúdo talvez seja o Gedel o último. E o que anima ainda um pouco a população, a sociedade brasileira, é que o Lula deverá ser preso nesta semana, ser condenado esta semana ou na próxima. E o Sérgio Moro já disse isso informalmente, que não adianta ele prender o Lula. Ele prende em 10 a 15 dias e ele vai ser solto. Então, ele está desanimado também. Sérgio Moro está desanimado. O ex-presidente Lula saiu com uma frase nesta semana emblemática. Ele disse alguma coisa nesse sentido: se nesse país ele for preso, não vale a pena viver no Brasil.
porque ele não pode ser condenado, ele não tem nada que o condene. Ele é um inimputável, né? É uma pessoa... Acima do bem e do mal? Não, é inimputável, ele é que nem o índio. Como é que você vai culpar o índio se ele não tem consciência? O Lula não tem consciência do que ele está fazendo, porque se ele tivesse consciência, ele não bebia, ia gravar vídeo ofendendo todo mundo. Tu ouviu aquela história que ele disse que aquela mulher é de grelo duro? Olha o absurdo, me desculpe as mulheres, eu repeti um palavrão desse, mas assim, olha o absurdo num presidente da República, alguém que nos representou no mundo todo, dizer uma bobagem dessa, mas assim, como se fosse na casa dele. Então, perdeu a postura de presidente. Totalmente, ele não tinha a liturgia do cargo, ele não tinha o mínimo de condições de ter sido presidente. E o brasileiro, como um todo, porque ele fez tantos votos, não foi por acaso, ganhou a segunda vez. Nós, brasileiros, eu me incluo, eu não votei nele, mas me incluo, não sou o Joãozinho do Passo Certo, nós acreditamos que ele seria capaz de nos representar. E ele só fez besteira. E o Temer agora, que nem diz meu pai, o penteadinho, todo preparadinho, um homem culto, e só fala besteira também. Constitucionalista. E você viu as besteiras que ele trocou de país, sim, falou exterior. Um monte de bobagem, e ainda por último agora... Eu queria ser uma mosca e poder entender o que foi falado entre o presidente Michel Temer e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Qual foi o assunto? Diz que o Trump ficou furioso com a história, né? E o Temer ainda, por último, disse que ele vai fazer de tudo para aumentar o desemprego no Brasil. Quer dizer, claro, é um erro que qualquer um pode cometer. Mas assim, ele cometeu muitas gafes, o que prova que ele está muito nervoso. Sim. O Temer está, porque ele estava, dizem pelo menos, que ele estava com a renúncia pronta. E chegou o seu Sarney e disse no Palácio do Planalto, e Sarney fez Temer desrenunciar. Então ele está, o que eu falei aqui há muito tempo, que o Temer é simplesmente ele está refém daquilo que ele vem criando há muito tempo. Ele é refém dessa turma. Eu só queria, para fechar o bloco, Sinair, voltar um pouquinho à questão da indicação da escolha do presidente da República, do presidente Michel Temer, da nova Procuradora-Geral da República, a Raquel Dosch. Ela assume agora a partir do mês de setembro. Seria uma estratégia também, porque a Raquel Dosch, num primeiro momento, numa análise, não deverá ser aquela procuradora ferrenha, como tem sido o Rodrigo Janot com a classe política. Agora ela também já disse que ela vai tocar adiante a questão da Lava Jato. Seria uma estratégia do próprio governo amorcegar um pouco essa questão na Câmara e no próprio Supremo Tribunal Federal, porque com a troca do Procurador-Geral da República, talvez poderia desacelerar um pouco a perseguição da Procuradoria sobre o presidente da República? E essa é a intenção do Planalto, né? Eles fizeram uma campanha assim, muito forte, usando todas as armas, né? Como diz a Dilma, nós temos que fazer o diabo, mas temos que ganhar essa eleição. Sim. Então eles também estão fazendo o diabo. Para vocês terem uma ideia, no último mês o Temer liberou 1 bilhão de emendas. De emendas parlamentares. Nós não temos dinheiro para saúde, não temos para educação, não temos para segurança. Sim, que nós vamos falar em seguida. Tá? Agora, para emendas parlamentares. Desde quando parlamentar tem condições de chegar aqui, Farroupilha? Agora me disseram que o Mauro Pereira vai trazer 600 mil para o Hospital São Carlos. 600 mil é pouco. Pouquíssimo pelos votos que ele vai fazer aqui em Farroupilha. E os outros? Por que o deputado Mauro, nada contra o deputado Mauro, mas por que não? O governo federal é dinheiro do cofre, da União, do Tesouro. Mas, e os outros deputados fazem votos? Quanto trouxe o Fontana em emenda parlamentar? Todos eles. O Fontana não. O Fontana não é do time que ganhou mais emendas. Sim. O Fontana é do time que ganhou menos agora, nesse momento. Nesse momento, Fontana e Stélio, isso aí ganham menos. Quem ganha mais é o pessoal do PMDB e da base, né? Sim, o pessoal da base, que as emendas são mais fácil de ser mais liberado. Coxudas, mais fortes. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com a parte final do Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade. Vamos falar sobre segurança pública. O que eu falava no início do programa, lhe preocupa a questão da segurança pública? Você hoje se sente seguro? Eu confesso que não me sinto seguro nem um pouquinho com a vulnerabilidade da situação. Tem câmera de monitoramento, tem polícia, tem isso, tem aquilo, mas já não é mais o suficiente. A criminalidade tem sido
muito ágil em alguns momentos, em algumas situações. Olha, basta ligar a televisão e você vai ver crime para tudo que é lado e de tudo que é tipo, e assim, parece coisa de Hollywood, mas está acontecendo no Brasil, na segurança pública. A gente volta já já com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses há mais de 20 anos. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Cidade Aberta está de volta aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade. Voltamos, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia e ecografia, alguns dos procedimentos que só o CID faz com experiência e tradição há mais de 20 anos aqui em Farroupilha, Rua Rui Barbosa, número 12, no centro, e também ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Independência, também no coração da nossa cidade. Vá lá, TV Cidade Farroupilha, siga-nos, nos acompanhe, curta a nossa página no Facebook. Nosso convidado aqui nos estúdios, Senair Gomes da Silva, empresário, ex-presidente da SIX. Senair, eu queria colocar um assunto, coloquei a deixa final no segmento passado, a questão da segurança pública. Hoje a gente vê o noticiário do Estado, o noticiário da região e o noticiário do Brasil, sai sangue, é sangue que escorre. E a segurança pública tem tido assim, ou a falta dela, a insegurança tem tomado proporções que a gente assim, se eu vou contar para o meu filho, ele tem um pouquinho de massa encefálica, um pouquinho de conhecimento, ele acaba de dizer, pai, mas isso é verdade, isso aconteceu mesmo? A criminalidade em alta, né? Eu quero ver o que nós vamos contar e o que nossos filhos vão contar, o que está acontecendo hoje. O que eles vão contar para os filhos deles. Sim. Porque olha o absurdo de uma criança levar um tiro antes de nascer, sim, na barriga da mãe. No ventre materno. No Rio de Janeiro. E por um milagre, possivelmente, salva-se a mãe e o filho. Então, são coisas assim que só no Brasil estão acontecendo, e no Iraque, lá na Síria,
países que estão literalmente em guerra. Agora, nós estamos com 2 guerras aqui dentro do país. A guerra do tráfico, que é nessa que ela se envolveu, e a guerra do trânsito. Porque o nosso trânsito mata mais que qualquer guerra. Pega as estatísticas da Síria e pega do trânsito brasileiro e do tráfico brasileiro, é maior, maior o número de pessoas mortas só nessas 2. Mas a segurança pública, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tomou proporções inacreditáveis. Para um Estado que sempre se manteve, há muito tempo se mantém mais ou menos, veio se desmantelando as forças de segurança, a Brigada Militar sofrendo com falta de dinheiro, com falta de efetivo, a Polícia Civil com falta de dinheiro, com falta de efetivo, a criminalidade aumentando cada vez mais, novos crimes a serem investigados, que não existiam antes, estão surgindo, cada vez os criminosos, eu estava ouvindo no Fantástico, não me lembro se é 20 ou 30, é uma quantidade enorme de armas pesadas que são apreendidas por mês somente no Rio de Janeiro. E o que é pior, nós estamos vendo um aliciamento das forças públicas de segurança pelos contrabandistas, pelos traficantes. Leia-se, aquele pessoal da polícia que mandava o assaltante assaltar, mandava o assaltante roubar, o ladrão roubar, para depois ter participação. Para dividir com ele. O roubo de combustível não, aí é pior ainda, é o produto bruto, o petróleo? Petróleo, me fugiu o nome. O petróleo bruto sendo roubado lá a 2, 3 metros, 4 metros do chão, lá, furado o duto e transportado em caminhões. Ninguém vê isso. Claro, a polícia está junto, dando cobertura. Sim. Então, isso preocupa muito mais. Mas depois tu me ajuda, tu me repassa uma... Sim, mas olha gorjeta. A que absurdo nós chegamos de que a polícia está sócia do bandido. Sim. Quer dizer, e não é só um caso, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Então, de repente, quem me garante, não estou fazendo acusação, estou dizendo o seguinte, me leva a pensar que esses assaltos a caixas eletrônicos, onde o cara vai em Maratá, é aqui embaixo, antes de Montenegro. Ou aqui em Farroupilha, no SEAC, na madrugada da terça-feira, foi rendido o vigilante que estava aí no SEAC e foi implodido o caixa eletrônico aí do SEAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. Mas o que eu quero dizer, estourar o caixa na segunda de madrugada, em Maratá, acho que não dá 30 quilômetros até o Barão. Os caras vieram tranquilamente até o Barão, estouraram o caixa do Sicredi e segue o baile. Segue o baile. Quer dizer, então, é muita facilidade. No mesmo dia, se eu não me engano, foi no mesmo dia, não, acho que foi a semana passada, foi em São Marcos, aqui em São Marcos, que você citou no início do programa, assaltaram a joalheria do meu grande amigo, que me dava café quando eu vinha do Colégio dos Padres com fome, descia do ônibus e entrava na joalheria e ele me convidava a tomar café, que ele morava lá na joalheria, Grison de São Marcos. Entraram na joalheria, fizeram limpa às 9 horas da manhã. Em plena luz do dia? Em plena luz do dia. E sabe a que distância estava o carro da polícia? Com apenas um dentro, 20 metros longe. Não viu nada. Não viu nada. Eu não estou acusando ele, não tem. Claro, está ali tudo tranquilo, os caras entram lá em 2, 3, 4, foram fazer compras. Encheram as sacolas e saíram andando. Sim. Embarcaram no carro e foram embora. Então, está tão fácil, está tão disseminado esse tipo de coisa, que a gente não sabe mais o que fazer. Hoje eu conversando com um professor, na rádio, hoje da 1 às 2, e eu disse para ele, a única forma de se tentar resolver esse caos desse sistema que está podre é romper o sistema. E aí, tolir o sistema. Arrebentar o sistema. O Estádio Olímpico em Porto Alegre, que eu saiba, está fechado. O Estádio Olímpico é seguro. Pega essa gente que estão dentro dos carros da polícia e coloca lá dentro. É fácil de resolver. Vai construindo, eles mesmos vão construindo os alojamentos deles. Separa, tem que romper isso.
tem que fazer alguma coisa. Se o Beira-Rio, o Inter não está mais ganhando, fecha o Beira-Rio e bota todo mundo lá dentro. Porque o Olímpico está à venda, está a ser vendido. O Estado tem tantos prédios públicos para trocar pelo Olímpico. O Estado fica com o Olímpico. E dá o jeito de fechar aquilo lá e dar uma vida um pouquinho mais digna. Eu não quero que siga no porta-mala de uma viatura. Eu quero que eles vão trabalhar e de noite vão estudar. É isso que eu quero como cidadão, uma como ressocialização. Já imaginou o cara chegar e sair de lá, depois de cumprir sua pena, com um diploma de advogado? Ele vai ser deputado em Brasília, cara. Ele vai fazer pós-graduação lá na Câmara Federal. Tu tá dando oportunidade para as pessoas se recuperarem através dos livros. Livros salvam vidas, livros salvam pessoas. A questão da segurança no Rio Grande do Sul, capital gaúcha, região metropolitana e também a Serra Gaúcha, Caxias do Sul principalmente, e os municípios que estão ao redor também sofrem, não tem dúvidas, Farroupilha sente isso. Tu achas que o governador do estado agora, há alguns dias, o José Ivo Sartori, secretário de Segurança Pública, César Schirmer, anunciaram o maior concurso da segurança para a segurança pública dos últimos anos, são mais de 1.600 policiais que serão chamados. Resolve ainda? Não resolve. O sistema todo está tão podre, está tão contaminado, que ele tem que sofrer uma ruptura. Nós temos que pensar, e isso não vai acontecer. Nós vamos penar ainda muito tempo, porque tem muita gente ganhando dinheiro com o estado que está, de deixar como está. Nós não temos presídio, nós somos o país com o maior número de presidiários amontoados, vivendo uma vida indigna. E nós somos o país que mais tem gente para ser condenado. Processos, são pilhas e pilhas de processos para ser condenados, para ser julgados, melhor. Mas tem pessoas aí que já foram presas 20 vezes. Então todo o sistema está errado. Se nós conseguíssemos, através de uma ruptura, começar da estaca zero, vamos apagar tudo isso aqui, vamos fazer um plano e começar agora. Temos que ter, primeiro, definidos os espaços para toda essa gente. Segundo, determinar ocupação para todos. E dinheiro tem. Se nós pegarmos o dinheiro do Eduardo Cunha, o dinheiro do Gedel, cara, ouvintes, o Gedel tem só numa fazenda 7.000 hectares. Que belo presídio não dá ali. Que bela plantação de tudo que você imagina. De milho, de soja. Hortifruti, granjeiro. Você abastece Brasília com a fazenda do Gedel. E tem terreno para isso, tem máquinas para isso, tem insumos para isso. Nós somos um país agrícola. Bota essa gente trabalhar e monta alguns outros tipos de empresas nesse complexo, porque dizem, eu não fui lá ver, mas dizem que o Gedel tem 7 fazendas. E uma só tem 7.000 hectares. E o Lula? Tem até na Argentina, no Pará, o filho do Lula tem fazenda no Pará, um vizinho me contou, eu sei, conheço, tu quer eu te levo lá, te provo que o filho do Lula tem uma fazenda enorme no Pará. Então, para um pouquinho, eu sei que se eu falar, tem muitos petistas, não, isso é tudo mentira, o filho do Lula continua pobre, ele está lá no zoológico ainda, cuidando dos bichinhos. Quer dizer, tem muita gente que está viajando. Então, dinheiro que levaram e a gente sabe onde está, é só voltar e dizer, esse dinheiro vai ser destinado à segurança pública. Nós vamos romper esse sistema podre que está na segurança pública. Tem muita gente que fez um crime e está pagando igual aqueles que fizeram 10. Tem muita gente que está nas delegacias esperando apenas a oportunidade de dar a sua versão. E tem outros que estão entrando na carona. Quantas pessoas estão deixando de aula para estar no tráfico? Sim, no tráfico. No tráfico. Quantas pessoas com 10, 11 anos estão trabalhando efetivamente? Poucos. Na entrega. E não são poucos. Agora, com menos de 16 eu não posso dar a carteira dele, no meu caso até 18, eu não posso dar a carteira porque o coitadinho não pode trabalhar. Então, mas e esses que estão aí trabalhando, entregando droga desde os 10, 8, essa 9, atividade 10, profissional pode. Então assim, nós temos que desmascarar tudo isso que está acontecendo no Brasil e simplesmente dizer assim, bom, agora vamos começar da estaca zero. Por onde começar? Tem muita gente que pensa nesse país e pode fazer um plano com poucos erros. Um plano nacional de rompimento e começo. Romper com tudo isso que tem agora e dar vida digna para essas pessoas.
que o trabalho dignifica o homem. O senhor que foi ligado, e bem ligado à igreja e continua ligado, o senhor já ouviu isso. Com certeza, com certeza. E o suor, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Sim, com suor certeza. Do teu rosto, está escrito lá também. Sinair, tu te sente seguro hoje? Eu me sinto cada dia com mais medo. Mais medo. Mais medo. Eu não saio à noite, isso não é neurose, não. Esses dias já disseram para mim, mas isso é bebê. Não, é porque o dia que tu levar um cano gelado no pescoço, tu vai pensar que eu estou pensando. É complicado, muito complicado, porque com 10 pessoas tu fala, ou ele foi assaltado mais que uma vez, ou teve alguém do lado que foi assaltado. Foi assaltado, foi roubado. A minha filha menor foi assaltada no desvio do pedágio. Sim. Então, assim, todos nós temos alguém da família que já sofreu essa violência que está aí. Então nós temos que, enquanto sociedade, pensar nas soluções. Mas essa violência, essa onda de insegurança, ela tem também um nascedouro na sociedade? A sociedade está como hoje? Aquilo que tu falou lá do início, tu trabalhava com a tua mãe. Hoje o pai sai para um lado, a mãe sai por outro, ou trabalhando ou não. E o filho fica vendo navios. Fica jogado. Então a família está desestruturada. O cara casa, fica 6 meses... vai morar com a namorada, fica 6 meses, ele vai para um lado, ela vai para o outro. Se tem filho ou não tem, Sério? isso a gente vai ver depois. Então, assim, a família como a gente conheceu... A união que começa estável, daqui a pouco fica instável. Então, o que a gente percebe é que há um descompromisso das pessoas. Sim. Eu vou seguir com a minha velha, até que não, arruma outra velha, ela que arruma outro velho para ela, e assim vai indo. Eu só quero ver se a tua companheira vai conseguir te acompanhar nesse ritmo agora. Olha, ela como cuidadora de idoso, ela está deixando a desejar. Como cuidadora de idoso? Dona Lia, cuidadora de idoso. Estou preocupado com ela. Ela vai ter que melhorar como cuidadora de idoso. Já comecei a reclamar com ela. Alguns cuidados básicos. Sim, mas por exemplo. O idoso, tu nunca pode esquecer de mandar ele tomar banho, que é uma coisa natural. Hoje eu cheguei e disse que ia ficar um mês, então a minha filha disse, pai, ainda bem que é tu que dorme com a mãe. Que é a mãe que dorme contigo. Sim. Então, assim, são essas... Estamos brincando, ok. Né? E assim, a questão da alimentação, remédio na hora certa. Eu tenho um remédio lá que... Você já está precisando de remédio? Tá vendo? Não, mas não é azul. É bege e outro pretinho, que é um AZ. Eu acho que é polivitamina, eu não sei, também não quero saber. Me deram, disse que é bom, eu vou tomar. E às vezes eu chego meio-dia, tá um copo de suco e os 2 tubinhos do remédio na minha frente. E às vezes eu vou comendo e acabo esquecendo. Sim. Conversando, falando besteira, eu acabo esquecendo. E eu disse, tu viu? Quase que tu esquece. Cuidadora de idoso não pode esquecer nenhum detalhe. A vida só é boa, meu amigo e ouvintes, quando a gente leva a vida como ela deve ser levada. A vida já é muito pesada para a gente fazer dela mais um peso. Tu estavas falando, eu te cortei na brincadeira sobre a questão da segurança pública e a relação com a sociedade. A sociedade está doente, ela contamina, ela promove ainda mais insegurança? A insegurança é o reflexo da própria sociedade. Sim. Porque se a sociedade... É o espelho. É o espelho e é o reflexo, é a consequência. Sim. Porque se nós tivéssemos uma sociedade como era lá no Morro Cristal, como era no fundo do Agudo, as pessoas se respeitando, cada um sabendo até onde termina o seu direito e começa o do vizinho. Sim. Se tudo isso fosse respeitado aqui na cidade, e aqui ainda está bom, fosse respeitado no Rio de Janeiro. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Não precisa mais, a grande é Porto Alegre. Sim. Então, as pessoas não se respeitam, não respeitam mais nada. Falar em legislação para eles é mesmo que não falar, porque eles não estão nem aí. Se eu tiver que roubar, eu vou roubar, se tiver que assaltar, eu vou assaltar, se tiver que pegar alguma coisa, eu vou pegar. Ninguém está um verdadeiro país sem lei. E começa lá em cima. Acéfalo. Então nós estamos sem liderança. Sim. Uma das coisas que mais preocupa é aliás, eu queria te perguntar, eu continuo olhando, com óculos eu não enxergo, sem óculos acho que até pior ainda, né? Tem alguma liderança surgindo no contexto político nacional brasileiro? Companheiro, em 2018 eu sou candidato. Não, isso já é conhecido, né? Mas então, é o único que eu vi. E tem o Bolsonaro. São os 2 extremos e eu não gosto de extremos. Será que o senador Álvaro Dias... Não. Não. Está surgindo o nome de Ronaldo Caiado como uma das alternativas. Não sei se vai. O Dória é muito cedo. Só tem uma coisa. Se continuar o Estado... Alckmin? Não. Não. Coitado já deu? Coitado do Chuchu, não vai. É água.
O que pode acontecer é, se houver uma limpeza dentro do Congresso Nacional na próxima eleição, sim, porque há algumas campanhas nas redes sociais para que não se vote mais em quem já se elegeu uma vez, que a gente consiga votar em todos os candidatos novos. Esse pessoal que está aí, que vão se candidatar novamente, é para deixar de lado. Eu não vejo como solução, porque para malandragem se aprende rápido. Sim. Se aprende muito rápido. Sabe por que eu estou rindo? Eu, sorrindo aqui escondido, eu ouvi uma entrevista de um deputado, não recordo qual foi o deputado que estava falando, enfim, o momento que se fala é da queda, até quando o presidente Michel Temer fica no cargo, já se fala num próximo presidente, o Rodrigo Maia assumindo a Câmara dos Deputados, e eu fiquei pensando, mas vem cá, está na lei isso, eu posso discordar da lei, mas me toca respeitá-la, eu sempre digo isso. Mas vem cá, mas o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ser o primeiro, na atual conjuntura, o primeiro na linha sucessória, porque o primeiro é o vice. Queimou o vice, vai para o presidente da Câmara. Não tem o presidente da Câmara, vai para o presidente do Senado Federal. Não tem o presidente do Senado, vai para o presidente do Judiciário. No caso, a ministra Carmen Lúcia. Mas vem cá, o Rodrigo Maia ser presidente da Câmara dos Deputados, o cara fez em torno de 50 mil votos na última eleição. Eu fiquei pensando, não deveria ser o deputado mais votado que deveria ser o presidente da República? Logo eu troquei o meu voto. Não, Tiririca, não. Seria o Tiririca? Aliás, ou o Celso Russomano. Eu não recordo qual dos dois. Para você ver como a nossa política, nosso sistema eleitoral virou uma chacota. Está todo de pata para cima. Por que o povo uma vez elegeu o feijão preto no Rio de Janeiro? Porque o feijão preto faltava na mesa do consumidor. Então, outra vez, os mais antigos sabem disso, o Macaco Simão, aquela figura do Macaco Simão, também foi eleito no Rio de Janeiro como um dos mais votados. Uma maneira de protestar, que a cédula era de papel, você podia escrever. Então, o nosso sistema eleitoral, o sistema político, está totalmente equivocado. Por isso, te falei na última vez, falei para os nossos telespectadores, que está na hora de nós implantarmos no país o sistema parlamentarista. Parlamentarismo. Definitivamente. Definitivamente. E fazer uma campanha, que hoje é fácil, não é como antigamente, de esclarecimento junto à sociedade dos benefícios de termos o primeiro-ministro e não um super-presidente como nós temos. Se o Congresso não aliás, vota, o nosso regime de governo político, ele é o presidencialismo de coalizão. Que é diferente ainda, né? A coalizão hoje nos remete a interesses. É jogo de interesses. Aglomerados políticos visando o interesse. E hoje a gente sabe que são 5 ou 6 partidos abraçados através de seus líderes para continuar no estado de coisa. E o meu pai sempre diz assim, que quando o negócio é grande e se tem um sistema, alguma coisa nesse sentido, até os grandes começam a se desentender, e aí vem fora a barufa, tchau. A primeira pergunta que se faz: onde está a oposição? Quem faz uma fiscalização responsável sobre os atos do governo, em todos os níveis. Onde estão as oposições tão benéficas para a sociedade? Sinair, até a próxima semana? Até a próxima semana, se Deus quiser, e você renovar o contrato, sim, porque está vencido. Sem ajustes, sem cláusulas contratuais. Primeira delas, não há não há ajuste de valores dos subsídios, o cachê permanece como está. E o resto nós iremos discuti-lo à sombra da legislação trabalhista. Tá bom? Trabalhista, tá bom? Tá bom. Te animou? O senhor é meu testemunha, o cinegrafista. Te animou? Ele já me constrangeu aqui mais que uma vez. Isso é constrangimento, então tem indenização, não tem? A legislação trabalhista prevê isso. Constrangimento. Acho que não foi uma boa solução. Você falou dos meus cabelos, você falou das minhas rugas, não, das tuas rugas eu não falei ainda. Tem testemunha. Eu não falei ainda, tem testemunha. Não falei das tuas rugas. Não? Não. Não tem? Não, tá bem bombadinho. Não tem? Eu tô passando ultimamente. Batata doce, não posso rir, senão não aparece. Batata doce, peito de galinha e ovo cozido. Vou ficar bombadinho. A Lia tá caprichando? Não, é o meu personal. É o personal. Depois dessa, nós chegamos ao final do programa Cidade Aberta, aqui pelo Canal 14. Obrigado ao Sinair pela presença.
presença em mais uma edição do programa. Está aí essa figura especial que caminha com a TV Cidade já há alguns meses, há mais de ano com a gente aqui, sempre trazendo os seus conhecimentos. São muito profundos os seus conhecimentos, tem bagagem o cara. E o Obama disse ao Lula que o Lula era o cara. Eu digo ao Senair que o Senair é o cara aqui na TV Cidade. Bondade do amigo. Não, é verdade, tem conhecimento. Não menosprezando os nossos demais colaboradores também. Chegamos ao final do programa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilenses. Nós vamos estar juntos novamente amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aqui pelo canal 14 ou TV Cidade Farroupilha no Facebook. Novos assuntos, novos convidados, enfim, sempre o que mexe com o nosso dia a dia, com o cotidiano, o Cidade Aberta abre o espaço para a discussão. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até amanhã com mais uma edição do nosso programa.